Boa tarde, meus amigos. Hoje, dia 9 de maio de 2022, mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo, trazer uma palavra e também dividir com vocês uma situação que eu estou passando. Quero pedir uma ajuda de vocês, se vocês puderem me ajudar, principalmente vocês que são aqui de São Paulo. Primeiro, tem um pouco mais de um mês que eu publiquei ou subi o último vídeo. E eu já vinha passando por algumas situações e aconteceram outras. Só para vocês entenderem, eu trabalho com venda, eu sou corretor de imóvel aqui em São Paulo. E de tudo que tem acontecido, principalmente na questão da pandemia, a questão dos juros, os juros bancários, financiamento. Então hoje você tem uma taxação muito alta para quem vai comprar imóvel e financiamento. Então com isso, aquele público que eu trabalho, ele dá meio que uma sumida. Então eu tenho encontrado dificuldade em prover, né, no caso, o sustento da minha casa. Então a gente tem vivido bem no limite e, lógico, a gente tem uma preocupação em honrar os nossos compromissos. E a gente fica preocupado porque está vendo que a coisa está apertando. Então eu não estava com cabeça para gravar. E há 15 dias atrás, exatamente 15 dias atrás, nós sepultamos, a família, sepultamos a minha avó, que era a mãe da minha mãe. Ou seja, minha mãe morreu em 19, minha avó morreu agora, um pouco mais de 2 anos depois. E pela proximidade que eu tinha com ela, a gente fica bastante triste. Eu entendo que é um processo, né? É o processo da vida, mas a gente não está acostumado com a perda. Ou melhor, a gente não quer perder. Então, essa situação, mais a questão da preocupação, né, com o material, com o financeiro, então a cabeça fica funcionando assim a milhão. Então, para me fazer um vídeo de qualquer forma, eu prefiro não fazê-lo. Mas queria dar uma justificativa, porque tem pessoas me perguntando se aconteceu alguma coisa, se eu tinha sido ameaçado por conta dos meus vídeos, dos conteúdos. Então não aconteceu nada, é simplesmente essa questão de momento do meu trabalho. A ajuda que eu peço para vocês se você pode me indicar para um amigo, para um colega, ou você mesmo, se vai comprar ou vender alguma coisa, eu vou deixar os meus contatos aqui, o meu telefone, entre em contato comigo. É essa força que vocês podem me dar. Trabalho, né? Eu não quero dinheiro, embora seja por isso que a gente trabalhe, para ter o nosso sustento, o nosso dinheiro. Mas se você puder me indicar para alguém, principalmente você de São Paulo, vai me ajudar muito, tá bom? Se eu trabalho, se eu vendo, eu tenho sustento. Se eu não tenho, né, o que vender, não tenho cliente, certamente eu não tenho sustento para aquele mês. Então sempre vai ser mais apertado. E aí, há 15 dias atrás, com o falecimento da minha avó também, eu tirei para repensar algumas coisas da vida, fazer algumas alterações, mudar algumas coisas. E é por isso que eu não tenho conseguido gravar. Mas já estou me policiando. Sábado agora eu queria fazer novamente uma live para poder discutir um assunto, principalmente um assunto sobre pessoas que saíram da instituição na qual ela estava, seja ela universal, qualquer outra instituição neopentecostal. Elas saem, passam uma temporada fora, metem o pau lá na instituição, daqui a pouco elas fazem vídeo falando, não, eu tive um encontro com Deus e eu voltei e era maus olhos isso. Então as pessoas, elas saem e voltam, ou seja, elas não entendem, elas não entenderam a motivação. Por isso que eu falo, tome muito cuidado com vídeos e principalmente canais de denúncia onde mostram só o erro. E aqui o erro é com relação ao erro de caráter, sabe? Então a questão é muito maior do que o caráter, é o ensino, porque o caráter muitas vezes, mesmo uma pessoa pode ser usada por Deus, mesmo uma pessoa sem caráter, mas quando essa pessoa usurpa a glória de Deus e o ensino, né, e a doutrina, principalmente a doutrina dos evangelhos, a palavra de Deus, quando ela não tem o acesso completo a esse evangelho que transforma vidas, aí sim há um grande dano, aí sim há um grande mal. Então,
Eu quero fazer uma live no próximo sábado exatamente sobre isso, tá bom? Vou ali por volta das 16 horas no sábado fazer esta live para falar sobre essas pessoas que saem e mostrar o porquê que essas pessoas saem e voltam para comer nesses mesmos lugares. Então, a justificativa aqui do tempo, né, desses dias sem gravar, a preocupação natural de todo ser humano, principalmente do ser humano que paga em dia suas contas. E é isso, eu preciso dessa ajuda. Se vocês puderem me ajudar me indicando, eu vou deixar meu telefone. Se você puder me indicar para quem está comprando ou vendendo, para a gente tentar viabilizar e ajudar no negócio, obviamente, eu vendendo eu vou ganhar e eu vou ter o meu sustento. Essa é a ajuda que você pode me dar nesse momento. Com relação à perda da minha avó, eu entendo que é um processo natural do ser humano, todos vão passar por isso. Essa é a ordem natural. Muitas vezes acontece o contrário. É o filho, é a mãe enterrando o filho. Nesse caso, eu sepultei a minha mãe, sepultei a minha avó e espero um dia encontrar com elas na glória. Minha esperança é encontrar com elas na glória, no céu, poder dar o abraço, o último abraço que eu não dei aqui na terra. E certamente lá dar bastante risada, conversar e valorizar aquilo que a gente viveu. Então, essa é uma das razões, tá? Pela qual eu não tenho conseguido gravar. Mas sábado agora, já dia 14, já quero fazer uma live às 16 horas. Então você é meu convidado. Se você pode me ajudar, me indicando, né, profissionalmente para alguém, ou se você está comprando ou vendendo e quiser me ajuda, você aqui de São Paulo, eu vou ter, né, você vai me ajudar muito e eu certamente vou tentar te ajudar. Então, pode me ligar, pode me procurar e eu fico à disposição, tá bom? E a palavra que eu queria compartilhar hoje é exatamente sobre isso. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 6 de Mateus. Jesus, ele havia falado, ou estava falando ali no Sermão das Bem-aventuranças, no Sermão do Monte, uma grande multidão ali reunida, ouvindo as palavras de Jesus, e ele vem discorrendo sobre quem herdaria o reino de Deus, ou quem entraria no reino de Deus. Então ele vem falando sobre os bem-aventurados, bem-aventurados os humildes, os puros, os mansos de coração, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a minha conversão e o meu entendimento do Evangelho tem muito a ver com o Sermão da Montanha. Se no sábado der tempo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Talvez seja algo que vai abrir ou expandir os seus horizontes para o reino de Deus. E aí mais para frente, no capítulo 6, ainda continua Jesus falando sobre o sermão ali, o sermão profético, o Sermão da Montanha. Ele fala essas palavras aqui que eu queria compartilhar, até pelo momento que eu estou vivendo, materialmente falando. Eu não estou preocupado, desesperado, mas é difícil você controlar um pouco a ansiedade. E é exatamente sobre isso. Ele fala o seguinte no capítulo 6, no verso 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida? E o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? É difícil a gente não ficar ansioso, principalmente quando a gente tem compromissos, mas isso aqui é muito verdade. Eu estou vivendo uma situação que, por mais que eu queira fazer mais, é Deus que vai abençoar o trabalho das minhas mãos. Eu não posso mover a mão dele para diminuir o período de escassez. Ele vai fazer. O que eu aprendo com esse versículo? Ele fala que não vai deixar faltar nada. Só que o não deixar faltar nada não tem a ver com o que eu quero, mas com aquilo que eu necessito. Veja só. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária,
se terão o suficiente para comer, beber e vestir. Certamente, eu posso passar privações, estou passando algumas privações. Certamente, eu irei e vou passar. Não vai ser a última e não vai ser essa a primeira, já passei outras, principalmente nesse período todo de pandemia que Deus não deixou nos faltar nada. Agora, estamos vivendo uma situação diferente. Por isso, meu pedido de ajuda para vocês. Se vocês podem me indicar, me indiquem. Então, como é que eu entendo isso daqui? Deus não vai suprir aquilo que eu quero. Por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar bem como eu sempre faço. Quero trocar de carro. Deus não vai me abençoar para trocar um carro. Não é isso que eu preciso. Não é isso que eu necessito. O carro que eu tenho, ele me atende. Então, não é sobre o carro, não é sobre a casa, não é sobre a vestimenta, mas é sobre o que eu preciso. Ele vai me dar o suficiente para eu caminhar, para eu continuar. As dificuldades virão, mas Ele falou que vai dar o que nós precisamos. E aqui não é o que o Leandro gostaria de ter, não é sobre bênçãos que vão se derramar como vocês aprendem. Olha, vocês vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. Deus pode fazer essas coisas, mas não compete a mim exigir dele essas coisas, mas confiar que ele vai cuidar neste momento, tanto de mim quanto da minha família. Então, eu não estou desesperado, eu não estou ansioso. Lógico, preocupações vêm, tentam roubar a nossa paz, mas logo eu me volto para essa palavra e falo: Senhor, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. O Senhor sabe da minha situação, o Senhor sabe o que eu preciso, ou melhor, o Senhor sabe o que eu necessito. O que eu preciso é coisas que estão aí, que eu sei viver sem isso. Então, a necessidade ou o essencial, ele não vai deixar faltar. Ele vai nos abençoar. Eu sei disso. Mas a gente muitas vezes fica um pouco ansioso, né? A gente fica um pouco impaciente, inquieto, mas ele falou que não vai deixar faltar. Ou seja, o que? O essencial. Então, se você também está passando o que eu estou passando nesse momento, poxa, eu estou passando um momento agora difícil materialmente falando. Perdi minha avó há 15 dias, 17 dias. Então, as coisas começaram a acontecer uma atrás da outra. E eu não estava com cabeça para gravar, porque eu não queria fazer de qualquer forma. Mas eu entendo que o meu trabalho, esse trabalho evangelístico, não pode parar. Porque se eu pensar só em mim, eu não estou sendo cidadão do reino. Independente do problema que eu esteja vivendo e passando, sendo cidadão do reino, eu preciso fazer com que as pessoas cheguem neste reino, que é o reino onde não há desespero, mas há esperança. Mesmo vivendo a situação na qual eu estou vivendo, eu não estou desesperado. Eu confio em Deus e sei que Ele vai cuidar de nós. Não dando o que eu quero, mas o que eu necessito. E o que eu necessito, Ele supre. E Ele supriu e Ele vai continuar suprindo. Então, se eu sou cidadão do reino, não é diante de um problema que eu vou parar de fazer o que eu estava fazendo. Então, eu agradeço a você que pode me ajudar nesse sentido, me indicando como corretor. Sempre repetir aqui, tá, pessoal? Não vou pedir dinheiro para ninguém, não vou. Esse aqui não é o papel do canal e não é para isso que eu criei o canal, por dinheiro. Se você pode me indicar como profissional, te agradeço. Que Deus abençoe a sua vida, de verdade. Mas eu trabalho, eu preciso trabalhar. Eu preciso de clientes para viabilizar negócios e fazer vendas. É isso. Então, se você é comprador, se você é vendedor, eu fico à disposição para a gente fazer uma parceria, tá bom? Mas é isso. Não há desespero. Fico um pouco triste ainda com a perda, tentando, né, colocar as coisas nos lugares e entender que agora vai ser um processo de saudade. Vamos viver com a saudade agora da minha mãe, da minha avó, e certamente esse é o processo da vida, né? Mas justificar
às pessoas que chegaram no nosso canal e têm chegado a cada dia. Então, esteja convidado para sábado às 16 horas, sábado dia 14 às 16 horas, nós vamos fazer uma live e vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas que saem e voltam para o mesmo lugar e não entenderam a dinâmica que é o reino de Deus e o que é ser cidadão do reino de Deus. Tá bom? Então peço a sua ajuda, se você pode me ajudar nesse sentido do trabalho, justificar o porquê que eu não estava conseguindo gravar, mas sábado agora já vou voltar novamente, porque eu entendo que a nossa missão é essa, ser um evangelista, levar a palavra de Deus e ajudar as pessoas, independente da situação que eu esteja vivendo. É o que eu falei, o que falta é o material, mas a alegria de servir a Deus, ela está aqui, ela está no nosso coração, e é isso que me move, poder levar as pessoas a conhecerem a Deus de fato e de verdade. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, vai estar o meu telefone aí, vou deixar o meu e-mail também e te aguardo no sábado, dia 14, às 16 horas. Tchau, tchau.